Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Palavra Proferida. É muito bom ter você aqui conosco. Desejamos que você se sinta bem entre nós e ao mesmo tempo seja edificado com conhecimento e sabedoria. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro das próximas novidades. Deus abençoe você e sua família e tenha uma boa leitura. Julgar. Quando? Por quê? Como? Por Derek Prince. Introdução. Julgar é um dos assuntos mais difíceis de entender na Bíblia, mas também é muito importante. É um assunto sobre o qual há uma tremenda ignorância entre os cristãos em geral, e consequentemente tremenda desobediência. Custa-nos muito caro. Multidões de cristãos, em parte por ignorância e em parte por desobediência, muitas vezes agem contrariamente às Escrituras da maneira como julgam ou não. Há um aparente paradoxo nas declarações das Escrituras, principalmente no Novo Testamento, sobre se devemos ou não julgar. Várias passagens dizem que não devemos julgar, e quase tantas dizem que devemos julgar. Quais devemos seguir? Veremos algumas das passagens bíblicas de ambos os lados. Em seguida, apresentarei um princípio pelo qual podemos entender, em qualquer situação, se devemos ou não julgar. Capítulo 1. Escrituras contra o julgamento. Primeiro vamos ver algumas das Escrituras contra o julgamento. No Sermão da Montanha, Jesus disse: "Não julgue, para não ser julgado. Pois com o julgamento que você julgar, você será julgado. E com a medida que você usar, ela será medida de volta para você. E por que você olha o cisco no olho do seu irmão, mas não considera a trave no seu próprio olho? Ou como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, e olhe, uma trave no seu próprio olho? Hipócrita! Primeiro retire a trave do seu próprio olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão." Mateus 7, 1-5. Aqui, Jesus estava dizendo muito enfaticamente: não julgue. Se você fizer isso, o julgamento que você usar voltará para você. Julgar vai evocar isso, acredito, de duas fontes, humana e divina. A longo prazo, as pessoas o julgam como você as julga. Além disso, Deus o julgará de acordo com a maneira como você julgou as pessoas. Portanto, você é indesculpável, ó homem, quem quer que seja que julgue, pois em tudo que você julga outro, você se condena, pois você que julga pratica as mesmas coisas. Mas sabemos que o julgamento de Deus é segundo a verdade contra aqueles que praticam tais coisas. E pensas isto, ó homem, tu que julgas aqueles que praticam tais coisas, e fazem o mesmo, que escaparás ao juízo de Deus? Romanos 2, 1-3. Romanos 2 dirige-se essencialmente a pessoas religiosas. Os judeus são um exemplo neste caso, mas esta passagem se aplica de muitas maneiras à maioria das pessoas religiosas. Você já notou que as pessoas religiosas muitas vezes pensam que porque sabem o que é certo, e podem provar que os outros estão errados, isso prova que está certo? Mas não é assim. Na verdade, as pessoas que estão sempre julgando os outros geralmente estão erradas. Receba aquele que é fraco na fé, mas não para disputas sobre coisas duvidosas. Pois alguém acredita que pode comer todas as coisas, mas aquele que é fraco come apenas vegetais. Quem come não despreze quem não come, e quem não come não julgue quem come, porque Deus o recebeu. Quem é você para julgar o servo de outra pessoa? Para seu próprio mestre que ele aguente ou caia. De fato, ele será posto de pé, pois Deus é capaz de fazê-lo ficar de pé. Romanos 14, 1-4. Um pouco mais adiante, no mesmo capítulo, diz: "Mas por que você julga seu irmão? Ou por que você mostra desprezo por seu irmão? Pois todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Pois está escrito: vivo eu, diz o Senhor, todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas resolvamos isso, não para colocar uma pedra de tropeço, ou uma causa para cair no caminho de nosso irmão." Romanos 14, 10-13. Paulo escreveu isso aos Coríntios: que o homem nos considere como servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, exige-se que os mordomos sejam considerados fiéis. Mas comigo é uma coisa muito pequena que eu deva ser julgado por você ou por um tribunal humano. Na verdade, eu nem me julgo, pois nada sei contra mim mesmo, mas não sou justificado por isso. 1 Coríntios 4, 1-4. Essa é uma declaração notável. Paulo estava dizendo: não tenho consciência de nada contra mim, não tenho consciência de nada que fiz de errado. Mas isso não o justificava, isso não o provou justo. Quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, que trará à luz as coisas ocultas das trevas e revelará os desígnios dos corações. Então o louvor de cada um virá de Deus. Versos 4 e 5. Uma passagem final contra o julgamento é tirada da Epístola de Tiago. Não falem mal uns dos outros, irmãos. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Mas se você julga a lei, você não é um cumpridor da lei, mas um juiz. Há um legislador, que é capaz de salvar e destruir. Quem é você para julgar o outro? Tiago 4, 11 e 12. Tiago faz um ponto que muitos cristãos têm negligenciado. Falar mal de outro crente é julgar esse crente.
Como crentes, somos especificamente advertidos a não falar mal uns dos outros. No entanto, muitos cristãos regularmente fazem exatamente isso. É contrário às Escrituras. Capítulo 2, Escrituras advogando o julgamento. Agora vamos olhar para as passagens das Escrituras que dizem que devemos julgar. Em primeiro lugar, Jesus falou às pessoas de sua época sobre sua afirmação de ser o Messias. Não julgue pela aparência, mas julgue com justiça. João 7:24. Neste caso, Jesus estava dizendo para eles julgarem. Então, em 1 Coríntios 5:1-5, Paulo escreveu: na verdade, é relatado que há imoralidade sexual entre vocês, e tal imoralidade sexual que nem sequer é nomeada entre os gentios, que um homem tem a mulher de seu pai. E vocês estão cheios de orgulho, e antes não prantearam, para que aquele que fez este ato seja tirado do meio de vocês. Pois eu, de fato, ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que assim fez. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando vocês estiverem reunidos, junto com o meu espírito, com o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue tal a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5:1-5. Observe que Paulo disse que já havia julgado, e exigiu que os cristãos coríntios endossassem seu julgamento. Além disso, ele defendia um julgamento extremamente severo: entregar um homem a Satanás. Nem mesmo para comer com uma pessoa assim. Pois o que tem a ver com julgar também aqueles que estão fora? Você não julga aqueles que estão dentro, mas quem está fora de Deus julga. 1 Coríntios 5:11-13. Quando Paulo escreveu sobre os que estão fora, a quem ele estava se referindo? Incrédulos. E quem ele descreveu como aqueles que estão dentro? Crentes. Neste caso, portanto, ele estava dizendo que não somos responsáveis por julgar os incrédulos, mas somos obrigados a julgar nossos irmãos na fé. Ousa algum de vocês, tendo uma questão contra outro, ir a tribunal perante os injustos, e não perante os santos? Você não sabe que os santos julgarão o mundo? E se o mundo for julgado por você, você é indigno de julgar as menores coisas. Você não sabe que julgaremos os anjos? Quanto mais, coisas que pertencem a esta vida. Se então você tem julgamento sobre coisas pertencentes a esta vida, você designa para julgar aqueles que são menos estimados pela igreja para julgar? 1 Coríntios 6:1-4. Mas irmão vai a lei contra irmão, e isso diante dos incrédulos. Agora, portanto, já é um fracasso total para você ir à lei um contra o outro. Por que você prefere não aceitar o errado? Por que você prefere não se deixar enganar? 1 Coríntios 6:6-7. Paulo aqui estabeleceu 2 pontos. Primeiro, pelo lado negativo. É errado para um cristão levar um companheiro cristão à justiça perante um tribunal não cristão. No lado positivo, porém, os cristãos são obrigados a julgar disputas internas entre irmãos cristãos. Finalmente, veja as palavras de Jesus em Mateus 18:15-17. Além disso, se seu irmão pecar contra você, vá e conte a ele a culpa dele entre você e ele sozinho. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Observe novamente, esta é uma disputa entre os crentes. Se eles não podem resolver isso entre si, em última análise, isso tem que ir antes da igreja. Isso não é uma opção, é um mandamento. Não somos livres para deixar disputas sem solução. Se pudermos resolvê-los como indivíduos entre nós, ótimo. Caso contrário, somos obrigados a levá-los perante a igreja. Mas se ele se recusar a ouvir a igreja, seja para vocês como um pagão e um cobrador de impostos. Mateus 18:17. Um homem que não aceita a decisão da igreja perde seu direito de ser tratado como um crente. Esta é uma declaração solene. Capítulo 3. A resolução do paradoxo. Nas passagens que acabamos de ver, vemos que a Escritura nos impõe a obrigação de julgar, mas as passagens que examinamos anteriormente nos advertem contra o julgamento. Qual é a explicação? Cheguei a aceitar um princípio básico que resolve esse aparente paradoxo, um princípio que devemos entender para discernir em qualquer situação se devemos ou não julgar. O princípio, declarado de forma simples, é este: julgar é uma função de governar, descendo do próprio Deus. Às vezes é difícil para os cristãos americanos entenderem esse princípio, porque a Constituição americana, por definição, separa julgar de governar. O poder executivo governa e o judiciário julga. Mas esta é uma separação que não tem base nas Escrituras. Apresso-me a acrescentar que não estou a atacar a Constituição. Desde o ano de 1970, quando me tornei cidadão americano, minha intenção sincera é defender a Constituição. Mas quando olhamos para julgar do ponto de vista da Constituição americana, não entendemos julgar do ponto de vista de Deus, porque a Bíblia sempre une as duas responsabilidades de governar e julgar. Esta ligação remonta à própria natureza do próprio Deus, é transmitida por ele para baixo na raça humana. Na sociedade humana, em várias áreas e em vários níveis, Deus designou homens como juízes. Na história de Israel, julgar e governar nunca foram divorciados um do outro.
O livro de Juízes é o primeiro livro que descreve as pessoas que governaram dentro da área da herança de Israel. Os juízes eram os governantes de Israel. Depois disso, seus governantes se tornaram seus juízes. Durante o período sob os reis, não havia uma suprema corte para a qual alguém pudesse apelar da decisão do rei. Ele era rei e juiz, e seu julgamento era final. Julgar e governar no Antigo Testamento, então, nunca foram separados. De fato, a palavra sagrada para Deus, Elohim, é realmente aplicada a homens que foram juízes. Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga entre os deuses. Verso 1. Disse: vocês são deuses, e todos vocês são filhos do Altíssimo. Verso 6. Salmos 82 versos 1 e 6. Então seu Senhor o levará aos juízes. Êxodo 21, 6. Se o ladrão não for encontrado, então o dono da casa será levado aos juízes para ver se ele meteu a mão nos bens do próximo. Por qualquer tipo de transgressão, seja de boi, jumento, ovelha ou roupa, ou de qualquer coisa perdida que outro afirme ser sua, a causa de ambas as partes será levada perante os juízes, e quem quer que os juízes que condenarem pagarão o dobro ao seu próximo. Êxodo 22, 8 e 9. Por que eles foram chamados de deuses? Porque sua função como juízes era tomar o lugar de Deus e julgar seu povo. A autoridade deles vinha de Deus, desde que administrassem corretamente sua lei. Que a Escritura se aplique aos juízes humanos Elohim, a palavra para o único Deus verdadeiro, é uma medida da tremenda santidade e autoridade que Deus atribui à posição de juiz. Várias Escrituras deixam isso claro. Quando Deus anunciou a Abraão sua intenção de julgar Sodoma, o patriarca realmente o desafiou sobre se seria um julgamento justo. Ele disse: longe de te fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, para que o justo seja como o ímpio, longe de você. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Quem é o juiz de toda a terra? Deus. O governante também é o juiz. Observe um importante princípio estabelecido logo no início da Bíblia, um princípio que acredito ser válido em toda a Escritura. É contrário à justiça tratar o justo como o ímpio. Nossa cultura ocidental contemporânea tem uma atitude negativa em relação ao julgamento. Ele se ressente da autoridade e da aplicação da lei. Ele assume que a função primária de julgar é punir os ímpios. Não é, isso é secundário. A função primária de julgar é proteger os justos. Mas esse conceito foi perdido de vista em nossa cultura contemporânea. Os órgãos responsáveis pela administração da justiça se esforçam para proteger o criminoso e oferecem pouca proteção à vítima. Este é um exemplo típico de pensamento pervertido em nossa cultura moderna. Devemos sempre ter em mente que a função primária da justiça é proteger os justos. Nunca está de acordo com a vontade de Deus lidar com os justos como com os ímpios. A esse respeito, deixe-me fazer uma observação entre parênteses que tem uma relação direta com a forma como tratamos a questão do divórcio. Acredito que é contrário às Escrituras tratar a parte inocente da mesma forma que a culpada. Isso é uma negação do princípio básico das Escrituras. Nas palavras de Abraão: longe de te fazer tal coisa, que o justo seja como o ímpio longe de ti. Não fará justiça ao juiz de toda a terra? Gênesis 18, 25. Deus respondeu a Abraão, implicitamente: isso mesmo, Abraão. Nunca me afastarei desse princípio. Vemos, então, que Deus, o governante, também é o juiz de toda a terra. Esse princípio que nunca separa julgar de governar nos ajudará mais tarde a entender onde devemos julgar e onde não devemos. Nos Salmos, Deus reprovou os juízes de Israel. Deus está na congregação dos poderosos. Ele julga entre os deuses. Salmo 82, 1. Que declaração notável! Quem são os deuses? Os juízes. Por que Deus os está julgando? Porque eles foram juízes injustos, como a passagem afirma ainda. Por quanto tempo você julgará injustamente e mostrará parcialidade para com os ímpios? Defender os pobres e os órfãos, fazer justiça aos aflitos e necessitados. Salmos 82, 2 e 3. A principal obrigação de um juiz, você vê, é proteger os justos. Liberte os pobres e necessitados, libertá-los das mãos dos ímpios. Eles não sabem, nem entendem. Em outras palavras, essas pessoas não vão ouvir. Eles andam na escuridão. Todos os fundamentos da terra são estáveis. Versos 4 e 5. Mais uma declaração notável. Para mim, indica que quando o julgamento não é mais justo, a estrutura da sociedade está desalinhada. Toda a sociedade se torna instável. A estabilidade depende de um julgamento justo. No 6º versículo, Deus estava falando: eu disse, vocês são deuses. Por que eles foram chamados de deuses? Porque como juízes eles estavam representando Deus para seu povo. E todos vocês são filhos do Altíssimo. Mas vocês morrerão como homens e cairão como um dos príncipes. Salmos 82, 6 e 7. Por que esse julgamento viria sobre eles? Porque eles abusaram de sua posição de juízes e perverteram a justiça. No último versículo o salmista disse: levanta-te, ó Deus, julga a terra, porque herdarás todas as nações. Verso 8. O que o salmista estava dizendo, na verdade, é o seguinte: nós não tivemos justiça de juízes humanos, então reafirme seu direito, Deus, de julgar. Precisamos de julgamento justo.
Capítulo 4. A delegação da autoridade judiciária. Ao examinarmos o Novo Testamento, encontramos uma imagem mais detalhada do julgamento. E se invocais o Pai, que julga sem parcialidade segundo a obra de cada um, comportai-vos com temor durante todo o tempo de vossa estada aqui. 1 Pedro 1,17. Pedro estava dizendo que aquele que chamamos de Pai julga cada pessoa de acordo com sua obra. Assim, o juiz final é Deus Pai. No plano divino, porém, Deus delegou o ofício de juiz a Jesus Cristo, como o próprio Jesus explicou, porque o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. João 5,22. Em Mateus 25, 31 e 32 nos é dado um quadro vívido de Jesus estabelecendo seu reino na terra no fim desta era. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono de sua glória. Verso 31. Jesus é aqui descrito como tomando seu lugar como governante em seu trono. Qual é a primeira coisa que ele fará como governante? Ele vai julgar. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele as separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Verso 32. Vemos que a primeira função pública de Jesus como governante designado por Deus no final desta era será julgar aqueles a quem ele governa. Governar e julgar andam juntos. Mas a Escritura revela que há um processo descendente de transmitir a autoridade para julgar. Pois o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho. João 5,22. O Pai é a autoridade final, o governante final, o juiz final. Mas ele delegou a função de julgar ao seu Filho, Jesus Cristo. São apresentadas duas razões para esta delegação. Primeira, que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. João 5,23. A fim de garantir que a raça humana pague a devida honra ao Filho, Deus o fez o juiz. Em um sistema legal devidamente estabelecido, em qualquer tribunal, uma pessoa é honrada acima de todas as outras, que é aquele, o juiz. É assim também no sistema de autoridade que Deus estabeleceu. Jesus como juiz é honrado acima de todos os outros. A segunda razão dada em João 5 para Jesus ser feito juiz é que o Pai deu-lhe autoridade para julgar também, porque ele é o Filho do Homem. Verso 27. Jesus é um juiz que pode compreender nossas fragilidades e enfermidades humanas. Ele mesmo os experimentou. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4,15. Quando somos confrontados por alguma tentação que consideramos irresistível, nunca poderemos dizer a Jesus: mas você não entende. Ele experimentou todas as tentações que são comuns ao homem e nunca foi seduzido a pecar. Mas a delegação de autoridade vai ainda mais longe. Assim como Deus Pai delegou ao Filho autoridade para julgar, assim o Filho delegou autoridade à sua própria palavra. Jesus disse: quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A palavra que tenho falado julgará no último dia. João 12,48. Jesus estava dizendo: eu não julgo ninguém, é a minha palavra que julgará. Há uma delegação final de autoridade de julgamento, então, para a palavra de Deus. Capítulo 5. Julgando sem autoridade. Quase todos nós podemos nos sentir fortemente tentados em algum momento a julgar pessoas que obviamente estão fazendo coisas que não têm o direito de fazer. Mas as Escrituras fornecem exemplos que nos advertem contra ir além dos limites de nossa autoridade para julgar. Primeiro, veremos o relato de Ló na cidade de Sodoma. Você se lembra da história? Ló foi a Sodoma como visitante e se estabeleceu na cidade, mas nunca recebeu nenhum cargo oficial. Os homens de Sodoma, que eram muito perversos, queriam fazer sexo com os anjos que tinham ido à casa de Ló, e Ló os repreendia. Mas os homens que ele estava tentando conter responderam assim, e eles disseram: afaste-se. Então eles disseram: este veio para ficar aqui, e continua agindo como juiz. Agora faremos pior com você do que com eles. Gênesis 19:9. Na verdade, eles estavam dizendo a Ló: você não tem autoridade para julgar. Ninguém o nomeou juiz nessa cidade. Você é apenas um visitante. Não tente nos dizer o que fazer. Do ponto de vista legal, esses homens estavam certos, embora, é claro, sua conduta fosse abominável. Por sua própria tolice, Ló se colocou em uma posição em que era testemunha de más ações enquanto não tinha autoridade para restringi-lo. Felizmente para ele, os visitantes angelicais intervieram em seu favor. Agora tome o caso de Moisés. Aos 40 anos, autonomiado, partiu para libertar Israel de sua escravidão no Egito. No primeiro dia ele matou um egípcio que estava maltratando um de seus companheiros israelitas. No dia seguinte, ele encontrou 2 israelitas brigando e tentou julgá-los. Mas eles não o ouviram. Então Moisés disse ao homem que estava fazendo mal ao seu companheiro israelita: por que você está batendo em seu companheiro? Então o homem disse: quem te fez príncipe, governante e juiz sobre nós? Você pretende me matar como matou o egípcio? Êxodo 2:13 e 14. Ele tinha um ponto. Moisés não tinha autoridade. Ninguém o tinha feito um governante. Ele não tinha o direito, portanto, de julgar. Moisés acabou fugindo por 40 anos de exílio no deserto.
Lá no exílio, aos 80 anos, Moisés experimentou um encontro transformador de vida com o Senhor. Quando ele retornou ao Egito como governante designado por Deus, ele tinha autoridade não apenas para julgar o povo de Israel, mas também para realizar uma série de milagres inigualáveis por qualquer outro ser humano. Essa ideia é transportada para o Novo Testamento. Em Lucas 12, 13 e 14, Jesus foi confrontado por um homem que alegou estar sendo roubado de sua herança por seu irmão. Em resposta, Jesus realmente citou as palavras do israelita Moisés e as aplicou a si mesmo. Homem, quem me fez juiz ou árbitro sobre você? Verso 14. Na verdade, Jesus estava dizendo: há um tribunal aqui para cuidar de casos como esse. Há anciãos, há um sinédrio. Não tenho nenhuma autoridade nesta área, não posso julgá-lo. Você vê a sabedoria do Senhor? Embora Jesus fosse o Filho de Deus e o representante de Deus, ele não tinha autoridade nesta área, então ele não julgou. Quantos de nós seriam tão sábios? Capítulo 6. Julgar e decidir. Vimos que há uma ligação lógica e inseparável entre governar e julgar. Principalmente isso é revelado na natureza eterna do próprio Deus. Ele é o governante supremo e o juiz supremo. O mesmo princípio se aplica, no entanto, a todos aqueles no nível humano que têm a responsabilidade de governar. Em todas as áreas em que eles recebem a responsabilidade de governar, eles também devem receber a responsabilidade de julgar. Se você der à sua filha mais velha a responsabilidade de tomar conta de seus filhos mais novos, você também deve dar a ela autoridade para julgar. Isto é, para aplicar as regras que determinam qual comportamento é aceitável e o que não é permitido. Ela deve determinar, por exemplo, quais programas de TV eles podem assistir e quais não. Caso contrário, seu trabalho se torna impossível. Estas são duas coisas que nunca devem ser separadas: responsabilidade e autoridade. Quando uma pessoa recebe a responsabilidade de governar, ela também deve receber autoridade para julgar. Não podemos separar um do outro. Responsabilidade sem autoridade é ineficaz. Autoridade sem responsabilidade é despotismo. Podemos então estabelecer estes princípios simples e básicos. Onde temos a responsabilidade de governar, também temos a autoridade de julgar. Por outro lado, onde não temos a responsabilidade de decidir, não temos autoridade para julgar. No entanto, devemos levar nossa análise um passo adiante. Suponhamos que respondemos satisfatoriamente à questão de quem está autorizado a julgar. Há ainda uma outra questão vital. O que essa pessoa está autorizada a julgar? Essa pessoa tem autoridade limitada para julgar todas as questões que surgem, ou sua autoridade está limitada a certas áreas definidas? Para voltar por um momento ao exemplo da filha mais velha cuidando de seus irmãos mais novos. Ela tem autoridade para determinar quais programas de TV eles podem assistir, mas ela também tem autoridade para determinar quais livros eles podem ler. Ou talvez eles tenham permissão para ler qualquer livro que escolherem de uma biblioteca cuidadosamente montada por seus pais. Deixe-me ilustrar o conceito de autoridade limitada a partir da experiência pessoal. Alguns anos atrás, um advogado judeu passou pela quadra de tênis na Flórida, onde eu costumava jogar, e me convidou para jogar tênis com ele. Depois disso, começamos a tocar juntos regularmente. Mais tarde ele foi eleito para o tribunal do condado, então me vi jogando tênis com o juiz. Ele me explicou as responsabilidades que sentia em seu novo escritório. A pena máxima que tenho direito é de 1 ano de prisão, disse ele. Esse é o limite da minha autoridade. Acredite ou não, acho tão exaustivo tentar fazer meu trabalho direito que vou para a cama às 8 horas todas as noites. Sua nova situação era um bom exemplo de autoridade limitada para julgar. Qual era a área de sua autoridade? Apenas um condado, o condado de Broward. Ele não tinha autoridade no condado de Dade ou no condado de Palm Beach. Que tipo de pessoas ele estava autorizado a julgar? Apenas aqueles que cometeram crimes cuja pena máxima foi inferior a 1 ano de prisão. Outros tipos de criminosos ficaram fora de seu julgamento. O que ele tinha o direito de julgar? Qualquer coisa contrária à lei da Flórida ou aos estatutos ou decretos do condado de Broward. Se um homem estivesse dirigindo a 50 km por hora em uma zona de 30 km por hora, por exemplo, meu amigo Tênis tinha o direito de julgá-lo por esse ato. Mas se o mesmo homem estivesse dirigindo a 50 km por hora em seu conversível com o capô abaixado, meu amigo não poderia julgá-lo por esse ato, pois não era uma ofensa. Sua autoridade para julgar estava confinada a uma certa área e a certos tipos de pessoas fazendo certos tipos de coisas. Esse tipo de limitação é típico de todo julgamento, e o princípio se aplica, na prática, a todos nós. Há uma área, há pessoas e há atos que devemos julgar. Fora dessa área, e com outras pessoas, e com atos diversos, não temos autoridade para julgar. Nossa discussão sobre julgamento não está completa, então, até que respondamos as 3 perguntas. Em que áreas estamos autorizados a julgar? A quem estamos autorizados a julgar? E quais são os delitos que estamos autorizados a julgar? Podemos ter autoridade para julgar certas pessoas, mas não sobre certas coisas. E se julgarmos essas pessoas por coisas que não estamos autorizados a julgar, estamos excedendo nossa autoridade.
Vamos discutir a resposta para cada uma dessas 3 perguntas. Mas primeiro há várias coisas que nunca somos responsáveis por julgar. Capítulo 7. O que não nos responsabilizamos de julgar. Não somos responsáveis pela avaliação final do caráter de ninguém, incluindo o nosso. Foi um grande alívio para mim quando descobri que não era responsável por fazer julgamentos desse tipo, porque, francamente, como a maioria das pessoas religiosas, eu fazia muito isso. Era uma responsabilidade pesada. Estava ficando cada vez mais difícil ter certeza de que eu estava certo. Então, um dia, percebi que não precisava fazer nada. Vamos voltar a 1 Coríntios 4 para um exemplo desse princípio. Os 2 primeiros versos são introdutórios, que o homem nos considere como servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, exige-se que os mordomos sejam considerados fiéis. 1 Coríntios 4, 1 e 2. A palavra mordomo leva ao pensamento de julgar, porque o mordomo é responsável perante aquele a quem serve pela maneira como conduz sua mordomia. Ele será julgado de acordo com se ele foi ou não fiel. Paulo estava dizendo: meus colegas ministros e eu seremos julgados se temos sido mordomos fiéis dos mistérios de Deus. Então ele continuou: mas comigo é uma coisa muito pequena que eu deva ser julgado por você ou por um tribunal humano. Na verdade, eu nem me julgo. Verso 3. Na área sobre a qual Paulo estava falando, ele disse: você não me julga, eu não julgo você, eu nem mesmo julgo a mim mesmo. Esta é uma área de julgamento que não está em nossas mãos. Não somos obrigados a julgar ou fazer uma avaliação final do valor absoluto de ninguém, incluindo nós mesmos. Pois não conheço nada contra mim mesmo, mas não sou justificado por isso, mas quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Isto é melhor traduzido: eu não tenho consciência de nada contra mim mesmo, eu não sei de nada que eu tenha feito de errado. Mas isso não me justifica, porque eu não sou o juiz, Deus é o juiz. Ele sabe coisas sobre mim que eu não sei sobre mim mesmo. Aqui está uma área na qual somente o Senhor é o juiz. Permitam-me reafirmar o princípio: nunca somos responsáveis pela avaliação final do caráter ou conduta de ninguém, incluindo a nossa. A avaliação final, o grande resumo de toda a nossa vida, será feita por ninguém menos que o próprio Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, que trará à luz as coisas ocultas das trevas e revelará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4:5. Somos especificamente advertidos a não julgar as coisas antes do tempo. Que horas são? O tempo em que o Senhor fará o julgamento. Este julgamento ocorrerá somente quando o Senhor vier, porque o Senhor é o único que pode julgar nesta área de conduta e caráter humano, porque ninguém mais conhece todos os segredos dos corações e motivos humanos. É por isso que nunca somos responsáveis pela avaliação final do caráter de alguém, incluindo o nosso próprio, porque Deus trará à luz as coisas ocultas das trevas e revelará os desígnios dos corações. 1 Coríntios 4:5. Quando se trata de julgar a personalidade interior de uma pessoa, o único que conhece toda a verdade é Deus. E sem saber toda a verdade, não somos capazes de julgar com precisão ou justiça. Não somos qualificados para julgar os outros. Não estamos qualificados para julgar nem a nós mesmos. Somente o Senhor conhece nossos motivos. Ele sabe como temos sido honestos. Ele sabe quando fomos hipócritas ou insinceros. Ele sabe tudo. Só Ele está qualificado para julgar. Por fim, Paulo disse: então o louvor de cada um virá de Deus. Verso 5. O propósito final de Deus não é nos condenar, mas nos louvar e nos recompensar por tudo de bom que fizemos. Vamos esperar pacientemente por esse momento maravilhoso. Capítulo 8. A sentença de Cristo. Vamos olhar um pouco mais para o tipo de julgamento que ninguém compartilha com Deus, o julgamento que é exclusivamente dele. Paulo falou sobre o dia em que Deus julgará os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Romanos 2,16. A quem Paulo se referia? A todos os crentes. Este não é um julgamento de incrédulos, ou um julgamento para condenação, porque, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Pelo contrário, este é um julgamento dos crentes para avaliar nosso serviço. É a este julgamento que Pedro se refere em 1 Pedro 4,17, porque já é tempo de começar o julgamento pela casa de Deus, e se começa primeiro por nós. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A frase, a casa de Deus, denota os verdadeiros cristãos que são o templo de Deus. Falando como cristão, Pedro também se referiu a eles como nós. Antes que os incrédulos sejam julgados, os crentes serão levados perante o tribunal de Cristo. Paulo também se referiu a este julgamento dos crentes também em 2 Coríntios 5,10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Nós, todos, refere-se aos crentes em Cristo. Mais literalmente, este versículo poderia ser traduzido: todos nós devemos ser manifestos. Tudo será trazido à luz impressionante do semblante de Deus. Não haverá segredos, álibis e desculpas. Não admira que Paulo continuasse: conhecendo, portanto, o terror do Senhor, persuadimos os homens, mas somos bem conhecidos, literalmente, fomos manifestados, por Deus. 2 Coríntios 5,11.
Ao repetir a palavra grega que significa tornar manifesto, Paulo enfatizou que tudo será trazido à luz. Não haverá nada que não seja exposto. Além disso, todas as nossas ações se enquadram em uma ou outra de duas categorias, boas ou más, 2 Coríntios 5:10. Não há nada neutro. Tudo o que não é bom é ruim. Em 1 João 5,17 somos confrontados com a mesma dicotomia. Toda injustiça é pecado. Tudo o que não é positivamente justo é na verdade pecaminoso. Não há terreno neutro entre a justiça e o pecado. Em Romanos 14:12, Paulo aplicou este princípio de forma direta e pessoal a cada cristão individual. Assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, uma vez que compreendamos a certeza e a solenidade de comparecer perante o tribunal de Cristo. Estaremos tão ocupados em nos preparar e nos manter prontos que teremos pouco tempo para fazer o julgamento final sobre outras pessoas. Seremos particularmente cuidadosos com o efeito que nossas vidas têm sobre outras pessoas. Paulo enfatizou esta ideia em Romanos 14:13. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas resolvamos isso, não para colocar uma pedra de tropeço ou uma causa de queda no caminho do nosso irmão. Isso é importante. A conduta que faz com que um crente tropece ou se desvie é algo pelo qual seremos julgados. Você se lembra do que Jesus disse sobre quem ofende um dos pequeninos que creem nele? Seria melhor para ele se uma pedra de moinho fosse pendurada em seu pescoço e ele se afogasse nas profundezas do mar. Mateus 18:6. O julgamento que confronta aquela pessoa é terrível de se contemplar. O Novo Testamento nos adverte que, como cristãos, todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Alguns pregadores contemporâneos raramente falam sobre julgamento. De minha parte, sempre que estudo esse tema do julgamento para pregar sobre ele, isso tem um poderoso impacto pessoal no modo como vivo. Uma coisa que o homem moderno odeia é que lhe digam que ele é responsável. Nossa cultura e filosofia contemporâneas são muitas vezes maneiras secretas de rejeitar a responsabilidade. Uma das principais razões pelas quais as pessoas querem acreditar na teoria da evolução é que ela não nos confronta com um Criador pessoal, a quem todos devemos prestar contas pelas vidas que temos levado. No entanto, apesar de todas as nossas teorias, todos os nossos argumentos, nos deparamos com um fato inescapável. Existe um Criador que também é um juiz, a quem todos prestaremos contas. Não são apenas nossas ações, no entanto, que serão julgadas, mas também nossos motivos. Há apenas um motivo legítimo para qualquer coisa que façamos. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Se há algo que não podemos fazer para a glória de Deus, provavelmente não deveríamos estar fazendo. Em particular, Paulo especificou os atos simples e familiares de comer e beber. Francamente, devo dizer que acho que algumas pessoas mudariam seus hábitos alimentares se seu objetivo fosse comer para a glória de Deus. No entanto, a Bíblia diz que é isso que Deus exige. Percebemos que vamos prestar contas da maneira como comemos. Em Hebreus 6:1 e 2. O escritor lista as 6 doutrinas fundamentais da igreja cristã. A sexta e última doutrina é o juízo eterno. Este é o clímax de toda a vida humana, a saída pela qual todos passaremos do tempo para a eternidade. Muito pouco é ensinado hoje em muitos lugares sobre o fato de que vamos responder a Deus pessoalmente pela vida que levamos. No entanto, por muitos anos, vivi minha vida com a consciência de que terei que responder a Deus pelo que digo e faço, e isso teve um efeito poderoso no modo como vivo. Acredito que o julgamento eterno é uma das doutrinas fundamentais, porque é muito importante para determinar a maneira como vivemos. Mas este julgamento pertence somente a Deus. Capítulo 9. Em que somos responsáveis para julgar. Até este ponto, revisamos certas áreas nas quais somente Deus tem autoridade para julgar. Agora veremos algumas outras áreas nas quais Deus nos considera responsáveis para julgar. A primeira área é esta: somos responsáveis por julgar nossa conduta e relacionamentos pessoais. Já vimos que não devemos fazer uma avaliação final de nós mesmos ou dos outros. O julgamento que devemos fazer, portanto, não é uma avaliação absoluta do valor de qualquer pessoa, mas é essencialmente um julgamento de conduta. Devemos julgar a conduta não por nossos sentimentos, ou pelas opiniões da sociedade, ou mesmo por nossa própria avaliação de nós mesmos. Somos responsáveis por julgar nossa conduta e relacionamentos pelos ensinamentos e padrões claros revelados na Palavra de Deus. Vimos anteriormente que, assim como Deus Pai delegou ao Filho a autoridade de julgar, o Filho, por sua vez, delegou autoridade à sua própria palavra. Por qual padrão, portanto, devemos julgar a nós mesmos? Pelo mesmo padrão que Deus usa, sua própria palavra. Em 1 Coríntios 11:28-32, Paulo deu instruções sobre a celebração da ceia do Senhor, mas que o homem examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Verso 28. Somos advertidos de que antes de participarmos da ceia do Senhor, devemos examinar a nós mesmos. Por qual padrão? A palavra de Deus. Isso se tornou um princípio para mim. Nunca tomo a comunhão sem antes me examinar. Fazer o contrário seria perigoso, pois quem come e bebe indignamente, come e bebe para julgamento, não discernindo o corpo do Senhor.
Por isso muitos estão fracos e doentes entre vocês, e muitos dormem, isto é, morreram prematuramente. Versos 29 e 30. Este é um fato solene. Se não nos examinarmos antes de comungar, corremos o risco de causar doenças e até mesmo a morte prematura. Pois se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 1 Coríntios 11, 31. Se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados por Deus. Mas se não julgarmos a nós mesmos, disse Paulo, e tomarmos a ceia do Senhor indignamente, então Deus nos julgará. A opção é nossa. Se julgarmos a nós mesmos, antecipamos o julgamento de Deus. Ele não nos julgará nas áreas em que nos julgamos corretamente. Existem 3 alternativas, então, em ordem decrescente de conveniência. Primeira, julgue a si mesmo e não fique sob o julgamento de Deus. Segunda, não julgue a si mesmo e fique sob o julgamento de Deus, mas deixe que isso leve ao arrependimento. Terceira, seja julgado por Deus, não se arrependa e seja julgado com os incrédulos. Cada um de nós experimentará o julgamento em uma das formas acima. Paulo mencionou 2 maneiras pelas quais Deus julgou os cristãos em Corinto, porque eles falharam em julgar a si mesmos. Alguns estavam doentes e outros morreram antes do tempo. Precisamos ter em mente que a doença e as mortes prematuras daqueles crentes foram um julgamento de Deus, porque eles não julgaram a si mesmos. Obviamente, ter orado por cura ou saúde em tais casos teria sido ineficaz. Somos responsáveis, então, por julgar nossa própria conduta e relacionamentos. E se julgarmos a nós mesmos pela palavra de Deus, colocando nossas vidas de acordo com a sua palavra, então Deus não tem nada para nos julgar. Aqui estão algumas perguntas que eu pessoalmente me faço antes de comungar. Estou em paz com meu irmão ou irmã? Eu guardo amargura ou ressentimento em meu coração? Falei mal do meu companheiro crente? Eu disse coisas sobre ele ou ela que eram falsas ou não caridosas? Essas são algumas das maneiras pelas quais acredito que todos somos obrigados a nos julgar. Se levarmos a sério nossa responsabilidade de julgar a nós mesmos, teríamos menos tempo para julgar os outros que não devemos julgar. Capítulo 10. Julgar outros. Suponhamos que aceitamos nossa responsabilidade de julgar a nós mesmos. Quem mais somos responsáveis por julgar? Voltamos ao nosso princípio básico: governar e julgar caminham juntos. Somos responsáveis por julgar aqueles a quem somos responsáveis por governar. Por exemplo, um marido e pai é responsável por julgar sua família. Nisso, ele deve confiar no conselho e apoio de sua esposa como sua ajudadora, dada por Deus. No entanto, a responsabilidade primária recai sobre o homem. 1 Timóteo 3, 4 e 5 fala sobre as qualificações de um presbítero que deve governar a igreja. Ele lista, entre outras qualificações, aquele que governa bem sua própria casa, tendo seus filhos em submissão com toda reverência. Pois se um homem não sabe governar sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? A família de um homem é o campo de provas para seu ministério público. Quando ele pode governar efetivamente em casa, ele se torna um candidato à promoção à liderança pública. Mas se ele não pode governar efetivamente em casa, ele não está qualificado para a liderança pública. Existe uma relação direta entre a posição de um homem em sua família e a posição de um ancião ou governante na igreja. Cada um está governando em sua área particular, então cada um é obrigado a julgar. Que conduta um pai ou marido é responsável por julgar? Mais uma vez, deixe-me dizer que nenhum de nós é responsável pela avaliação final do valor de qualquer outra pessoa. O marido não é responsável pela avaliação final do valor eterno de sua esposa, nem um pai pela avaliação final do valor eterno de seus filhos. O que então, o marido ou o pai deve julgar? Ele deve julgar a conduta que afeta o bem-estar daqueles por quem é responsável. Se vejo meus filhos continuamente se entregando a refrigerantes, sorvetes e doces, devo avisá-los de que correm o risco de arruinar seus dentes e sua saúde. Para garantir que eles cresçam saudáveis, talvez eu tenha que estabelecer regras que limitem sua indulgência nessas coisas. Ou se eu vejo meu filho lendo um certo tipo de livro, talvez histórias de fantasmas, e ele ou ela já está nervoso e não dorme bem à noite. Esse tipo de leitura é absolutamente a última coisa adequada para essa criança em particular. Tenho a obrigação de dizer: não quero ver mais nenhum desses livros no seu quarto, e quero saber o que você está lendo. Também sou obrigado a julgar condutas que afetem a honra e a ordem de nosso lar. Serei responsabilizado por Deus e provavelmente também pelos meus vizinhos. Se meus filhos são rudes e indisciplinados, isso reflete em mim como pai. Indica que não estou cumprindo minha função. Os dinamarqueses têm um ditado: a maçã não cai longe da árvore. Essa é uma maneira elegante de observar que o que os pais são geralmente é o que seus filhos também serão. Uma das palavras que quase caiu em desuso hoje é honra. No entanto, um pai deve se preocupar com a honra de sua família e seu lar. Os filhos de um amigo meu, um pregador conhecido, estavam se comportando mal. Ele lhes disse: quero que saibam que o nome que carregam é um nome muito honroso, e vocês são responsáveis pelo que as pessoas pensam sobre ele. Isso transformou seus filhos. Capítulo 11. Os da Igreja. A próxima área de julgamento é a principal tratada no Novo Testamento: a Igreja, o corpo corporativo dos crentes.
Lembre-se de que se espera que os líderes julguem aqueles a quem lideram. Hebreus 13, 7 e 13 e 17 foram dirigidos aos membros da igreja, mas indicam o que se espera de seus líderes. Lembre-se daqueles que governam sobre você, ou que conduzem você, que falaram a palavra de Deus para você, cuja fé segue, considerando o resultado de sua conduta, ou seja, os resultados que você vê em suas vidas. Verso 7. Obedeçam aos que governam sobre vocês e sejam submissos, pois eles cuidam de suas almas. Verso 17. É claro que se espera que a liderança da igreja exerça autoridade e mantenha a disciplina. De fato, onde não há liderança que desempenhe essas funções, não é correto, no sentido bíblico, falar de igreja. Em Atos 14, 21 a 23, grupos de discípulos se tornaram igreja somente quando os presbíteros foram nomeados. Antes de os anciãos serem designados, eles eram apenas grupos de discípulos. Foi preciso liderança para transformá-los em uma igreja. Onde não há liderança eficaz, você pode ter uma reunião, mas o Novo Testamento não reconheceria isso como uma igreja. A palavra grega para igreja é eclesia. O significado normal disso, na literatura secular contemporânea, era uma assembleia governamental. Em Atos 19, por exemplo, a cidade de Éfeso era governada por sua eclesia, sua assembleia. A palavra eclesia é traduzida 3 vezes em Atos 19 como assembleia versos 32, 39 e 41. Em outras palavras, a própria essência da igreja, a eclesia, é governamental. Sem governo, nada justifica o uso da palavra igreja. Ao olharmos para trás na história até a Reforma, vemos uma divisão no cristianismo em nosso mundo ocidental. Uma corrente permaneceu católica, a outra tornou-se protestante. Desde então, católicos e protestantes têm estado ocupados apontando os erros uns dos outros. Certa vez, um amigo católico me perguntou: não seria melhor se mudássemos, cada um focando nos pontos positivos do outro e corrigindo nossos próprios erros? Quer sejamos católicos ou protestantes por formação, muitas vezes temos certos preconceitos que nunca examinamos completamente. Um erro comum do protestantismo, observo, é que todos pensam que têm o direito de julgar em todas as situações. Corrie ten Boom, da Holanda, um dos países mais dilacerados pelo conflito entre católicos e protestantes, disse-me certa vez: cada holandês é seu próprio teólogo. Isso pode ser particularmente característico do povo holandês, mas descreve uma característica comum ao protestantismo como um todo. Sem condições adequadas, no entanto, isso pode levar à instabilidade e à fragmentação. Em última análise, embora a igreja esteja sob liderança, a responsabilidade final pelo julgamento não recaía apenas sobre os líderes. Na maioria das áreas em que o Novo Testamento nos considera cristãos responsáveis por julgar, ele se dirige a nós no plural, não no singular. Em outras palavras, somos responsáveis por julgar coletivamente, não individualmente. Vejamos algumas das escrituras que nos dizem o que somos responsáveis por julgar. Em todos os casos, até onde posso determinar, é o corpo coletivo de crentes que é responsável por julgar. Capítulo 12. Padrões morais. Em 1 Coríntios 5, Paulo falou sobre os padrões morais que uma congregação deve manter. Na verdade, é relatado que há imoralidade sexual entre vocês, e tal imoralidade sexual que nem sequer é nomeada entre os gentios, que um homem tem a mulher de seu pai. E vocês estão cheios de orgulho, e antes não prantearam, para que aquele que fez este ato seja tirado do meio de vocês. Pois eu, de fato, ausente no corpo, mas presente no espírito, já julguei, como se estivesse presente, aquele que assim fez. 1 Coríntios 5, 1 a 3. Os coríntios estavam cheios de seus dons espirituais, mas não lidavam com o pecado. Infelizmente, isso geralmente é verdade para igrejas que colocam uma ênfase excessiva nos dons espirituais que não são equilibrados pela disciplina das Escrituras. Paulo disse claramente aos coríntios que um homem culpado de tal conduta não tinha lugar na igreja. Mas, embora Paulo tenha dado seu julgamento como apóstolo, exigia o endosso da igreja como um todo. Por isso escrevia, exortando-os: em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, quando vocês estiverem reunidos, junto com meu espírito, com o poder, autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue tal a Satanás para a destruição da carne, para que seu espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. 1 Coríntios 5, 4 e 5. Esse foi um julgamento terrível, mas observe as palavras: quando vocês estiverem reunidos, referindo-se à ação coletiva de todo o corpo. Paulo estava dizendo que não poderia estar lá pessoalmente, mas estava vindo por meio de sua carta e estaria orando. Quando você agir, disse ele, meu espírito estará agindo com você. O que significa entregar uma pessoa a Satanás? Confesso que há áreas em que não tenho total compreensão. Mas Satanás é o Deus deste século, 2 Coríntios 4:4. Quando uma pessoa é excluída do corpo de crentes, ela é lançada no mundo. Que destino terrível! Isso não significa necessariamente que dizemos: Satanás, entregamos essa pessoa a você. No entanto, ser excluído da comunhão do povo de Deus é, em certo sentido, ser entregue a Satanás. O homem tratado neste caso era culpado tanto de adultério quanto de incesto.
Ainda no mesmo capítulo, Paulo expandiu a lista de pecados que devem ser tratados. Escrevi para você em minha epístola para não fazer companhia a pessoas sexualmente imorais. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Escrevendo no primeiro século de nossa era, Paulo era realista sobre a condição do mundo ao seu redor. Para um cristão separar-se completamente dos tipos de pessoas que Paulo descreveu, os sexualmente imorais, os cobiçosos, os idólatras, os injuriadores, pessoas abusivas, os bêbados e os extorsores, vigaristas, esse cristão teria que quebrar fora do contato com o mundo. Uma visão realista do mundo ao nosso redor no início do século XXI nos levaria à mesma conclusão. Estamos cercados por pessoas que são pecadoras em pensamento, palavra e ação. O mundo não mudou e nunca mudará. Somente a graça de Deus em Cristo pode efetuar o tipo de mudança radical necessária. Como cristãos, no entanto, não somos obrigados a assumir a responsabilidade pelo comportamento das pessoas do mundo ao nosso redor. Portanto, não somos obrigados a julgar sua conduta. Quando a pessoa com quem me relaciono professa ser cristã, porém, a situação é diferente. Se eu sou conhecido como cristão e mantenho comunhão íntima com uma pessoa como Paulo descreveu, o incrédulo que conhece a nós dois concluirá que eu aceito essa pessoa como um companheiro cristão. Estarei dando a ele uma imagem falsa do que significa ser um cristão. Estarei comprometendo meu próprio testemunho. Por isso Paulo disse, viva como filhos da luz, verso 8, e descubra o que agrada ao Senhor, verso 10. Não tenha nada a ver com os atos infrutíferos das trevas, mas sim exponha-os, verso 11. Efésios 5, 8, 10 e 11. Para ser aberto e honesto, tenho que dizer a essa pessoa, enquanto você continuar a viver do jeito que está, não terei comunhão com você. Porque se o fizesse, o mundo pensaria que eu o aceito como meu companheiro cristão, e estaria enganando o mundo sobre o que um cristão realmente é. Até que você mude seu estilo de vida, não posso continuar a ter comunhão com você. Paulo resumiu essa situação dizendo, pois o que eu tenho a ver com julgar os que estão fora? Você não julga os que estão dentro, mas quem está fora de Deus julga. 1 Coríntios 5, 12 e 13. O que Paulo quis dizer com os que estão dentro? Nossos irmãos crentes. Por outro lado, você não precisa julgar os que estão de fora, ou seja, os incrédulos. Ao longo desta passagem, o pronome você está no plural. É responsabilidade corporativa da igreja coletiva julgar tais assuntos. Em conclusão, Paulo exigiu uma forte ação disciplinar por parte da igreja como um todo. Portanto, afastai de vós o homem mau. 1 Coríntios 5,13. A situação com a qual Paulo estava lidando era um caso incomum de imoralidade que não acontece em todas as igrejas todos os dias. Por outro lado, tenho encontrado com frequência, ao visitar várias igrejas, casos de incesto entre pai e filha e casos de prática de homossexualidade entre membros. Esse comportamento não é algo remoto de outra época. Na verdade, estamos sujeitos a enfrentar cada vez mais isso à medida que a moralidade de nossa própria sociedade se deteriora. Alguém disse uma vez, um navio no mar está bem, mas o mar no navio está todo errado. A igreja no mundo está bem, o mundo na igreja está todo errado. Um dos principais propósitos da disciplina é manter o mundo fora da igreja, mas é uma batalha contínua. Capítulo 13. Disputas entre crentes. O que mais, além da conduta ética e moral, somos responsáveis por julgar? Também somos responsáveis por julgar disputas entre crentes. As Escrituras são claras sobre isso. Para começar, vamos voltar às palavras de Jesus em Mateus 18,15. Se seu irmão pecar contra você, seria um pecado tomar $2.000 emprestados, prometer pagar em 30 dias e mantê-los por 6 meses? Eu diria que sim. Os cristãos alguma vez fazem essas coisas uns com os outros? Eles certamente fazem. Então, se isso acontecer com você, o que você deve fazer sobre isso? Ir ao advogado? Não. Vai e diga a ele a culpa dele entre você e ele sozinho. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. Mateus 18,15. O primeiro passo é ir até a pessoa em particular. Não vá para mais ninguém. Em minha experiência, em disputas entre irmãos cristãos, pelo menos 50% de nós começam fazendo a coisa errada. Vamos a alguém que não seja o irmão ofensor. Quando fazemos isso, o problema fica fora de controle. Lembro-me que minha esposa era uma pessoa franca. Quando ela era missionária em Israel há muitos anos, antes de nos casarmos, um certo pastor a criticava muito porque ela era pentecostal. Ele a criticou para outros cristãos. Eventualmente, o Senhor o convenceu, e ele veio até ela para pedir que ela o perdoasse. Sua resposta foi típica. Eu tenho que perdoá-lo por minha causa, disse ela. Mas suba em uma torre com um saco de penas e deixe-o sair ao vento, e veja quantas penas você consegue pegar de volta. O que foi dito, em outras palavras, não pode ser desdito. Quando usamos mal nossas línguas e falamos com as pessoas erradas, estamos abrindo um saco de penas ao vento. Quantos deles podemos recuperar? Dar o primeiro passo e ir até o seu irmão costuma ser surpreendentemente eficaz. Anos atrás, quando eu era um jovem cristão, um irmão fez alguns comentários injustos sobre uma pessoa muito próxima de mim, e marquei um encontro com o irmão em particular.
Quando nos encontramos, seus joelhos estavam literalmente batendo de susto. Eu não precisava repreendê-lo ou discutir com ele. Nesse caso, a abordagem bíblica pode liberar a autoridade de Deus em uma situação. Mas, se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Mateus 18:16. Aqui está outro princípio. Em questões de julgamento, tudo deve ser estabelecido por pelo menos 2 testemunhas. Direi mais sobre isso mais tarde. Se seu irmão não ouvir as testemunhas que você traz, qual é o próximo passo? E se ele se recusar a ouvi-los, conte para a igreja. Mas se ele se recusar até mesmo a ouvir a igreja, que ele seja para você como um pagão e um cobrador de impostos. Verso 17. Jesus estava dizendo que aquele que não aceitar a decisão da igreja perde seu direito de ser tratado como cristão. 2 coisas sobre isso me assustam. Primeiro, eu ficaria com medo de deliberadamente deixar de lado qualquer decisão de uma igreja que tenha sido alcançada de maneira bíblica. A outra coisa que me assusta é pensar na autoridade conferida à igreja, mas quão poucas igrejas são de alguma forma competentes para exercer essa autoridade. Vamos para 1 Coríntios 6 e ver este princípio aplicado a uma situação de igreja. Ousa algum de vocês, tendo uma questão contra outro, ir à lei perante os injustos, e não perante os santos crentes. Versos 1. Atreve-se a algum de vocês? Observe quão fortemente Paulo se sentiu. Verso 2. Você não sabe que os santos julgarão o mundo? E se o mundo for julgado por você, você é indigno de julgar as menores coisas. Verso 3. Você não sabe que julgaremos os anjos? Quanto mais, coisas que pertencem a esta vida. Verso 4. Se você tem julgamento sobre coisas pertencentes a esta vida, você designa aqueles que são menos estimados pela igreja para julgar? Verso 5. Digo isso para sua vergonha. É verdade que não há entre vós um sábio, nem mesmo um, que possa julgar entre seus irmãos? 1 Coríntios 6, 2-5. Esta passagem não está dizendo que um cristão não deve ir à lei. Está dizendo que um cristão não deve ir à lei com um crente. Podemos ser testados sobre isso. Alguns anos atrás, comprei uma casa de um crente e concordamos em usar o mesmo advogado. Eu nunca vou fazer isso novamente. O homem que escolhemos era um advogado que falava línguas, mas também era um bandido. De boa fé, paguei o dinheiro que devia, mas o advogado se aproveitou do dinheiro para pagar outra dívida, a dele. Quando descobri o que o advogado havia feito, fui até ele. Levei algumas semanas para alcançá-lo, mas ele estava tão falido que eu não tinha nenhuma possibilidade de recuperar o dinheiro. Então, escrevi para o homem de quem comprei a casa e disse que nosso advogado havia nos enganado. Como o dinheiro que eu havia pago ao advogado havia sido desviado para outro uso, sugeri que dividíssemos o prejuízo entre nós. O companheiro crente escreveu de volta e disse: "Não, você pagou o dinheiro. A perda é sua." Então consultei um segundo advogado mais confiável. Ele me disse que, segundo seu entendimento, o prejuízo não era meu, mas do ex-proprietário, pois eu havia comprado a casa livre de ônus, tinha direito a recebê-la dessa forma. Então eu tive que fazer algumas orações. Finalmente, porque a Bíblia diz que não devemos ir ao tribunal com um companheiro de fé, aceitei a perda e paguei o dinheiro uma segunda vez. Eventualmente, o dinheiro que perdi, Deus me devolveu muitas vezes. Mas foi um teste. Não estou dizendo que se eu tivesse um contrato com um incrédulo, e ele o quebrasse, eu não iria, depois de orar, ir ao tribunal. Estou dizendo simplesmente que não somos livres para ir à lei com um companheiro crente. É uma reprovação se os crentes levarem uns aos outros perante um tribunal mundano. Tais disputas devem ser resolvidas na igreja. Mas quantas igrejas hoje seriam competentes para lidar com tal questão? Certa vez, uma mulher metodista me escreveu reclamando que um membro de sua igreja havia alugado uma propriedade dela e de seu marido, mas não estava pagando o aluguel. Qual foi o meu conselho? Citei 1 Coríntios 6, 1-6 e sugeri que ela fosse aos líderes de sua igreja e apresenta-se o caso diante deles. Eu nunca ouvi outra palavra dela. Acho que ela não gostou do meu conselho, e posso acreditar que os líderes de sua igreja não saberiam como lidar com esse problema. No entanto, esse é o procedimento bíblico. Depois que eu deixei uma igreja no Canadá que eu havia pastoreado, a congregação se juntou a outra congregação e depois se separou. Uma congregação acabou com todo o dinheiro e a outra queria metade. Então eles foram para a lei em um tribunal civil. O juiz foi citado no jornal dizendo: "É uma reprovação para vocês que eu tenha que julgar este caso." Capítulo 14. Doutrinas e Ministérios. O que mais somos obrigados a julgar? Paulo deu outro exemplo em Romanos 16:17. Rogo-vos, irmãos, que observem os que causam divisões e escândalos, contrários à doutrina que vocês aprenderam, e os evitem. Se as pessoas começam a propagar doutrinas incorretas, e isso se torna uma fonte de divisão na igreja, somos exortados a notar essas pessoas e recusar comunhão com elas. A base para julgar e recusar a comunhão neste caso é o erro doutrinário que gera divisão na igreja. Neste caso, Paulo aparentemente tinha em mente algum tipo de doutrina falsa que se origina dentro de uma congregação.
Por outro lado, a falsa doutrina também pode ser importada de fora por meio de pregadores ou professores visitantes. Em Apocalipse 2:2, Jesus disse à igreja de Éfeso: "Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode suportar os maus. E vocês provaram aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os acharam mentirosos." Jesus elogiou aquela igreja porque quando os homens vieram alegando ser apóstolos, a igreja coletivamente os testou e rejeitou sua afirmação. Embora a igreja de Éfeso seja abordada no singular, entendemos que foi toda a igreja coletivamente que foi responsável. Foi uma decisão muito séria que eles chegaram, porque em Apocalipse 22:15 a lista dos excluídos, para sempre da Nova Jerusalém, e da árvore da vida termina com: quem ama e pratica a mentira. Este assunto é tratado mais detalhadamente à frente no apêndice 1, como reconhecer os apóstolos. Capítulo 15, um aviso aos cães mudos. Nesse sentido, é importante observar uma distinção entre dois tipos de problemas que podem ocorrer. Por um lado, há disputas pessoais entre crentes individuais. Por outro lado, existem formas de má conduta ou erros de doutrina que afetam todo o corpo de Cristo. Ao lidar com disputas pessoais, nosso objetivo deve ser trazer algum tipo de reconciliação entre as partes. Caso contrário, deveríamos procurar pelo menos selar o problema entre as pessoas envolvidas, para que não se transforme em uma disputa mais ampla que afete mais pessoas. Por outro lado, se estivermos lidando com algum tipo de má conduta grave ou erro doutrinário que possa envenenar todo o corpo de Cristo, devemos estar mais preocupados com o bem-estar do corpo do que com a resolução de diferenças pessoais. Como pastores do rebanho de Deus, nossa primeira preocupação deve ser advertir e proteger as ovelhas. Aqui estão dois exemplos de como os apóstolos lidaram com esse tipo de situação. A respeito de um crente chamado Himeneu, Paulo disse em 1 Timóteo 1:18-20, "Este encargo te dou, filho Timóteo, segundo as profecias anteriormente feitas a teu respeito, para que por elas possas travar a boa milícia, tendo fé e uma boa consciência, que alguns rejeitaram, quanto à fé naufragaram, dos quais Himeneu e Alexandre, que entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar." Em 2 Timóteo 2:17-18 Paulo se refere novamente a Himeneu. "E a mensagem dele se espalhará como câncer." Himeneu e Fileto são desse tipo que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já passou, e derrubam a fé de alguns. Paulo viu o erro que Himeneu estava propagando como um câncer no corpo de Cristo, e ele foi implacável em sua determinação de eliminá-lo. A palavra grega traduzida como câncer é a palavra da qual formamos a palavra inglesa gangrena. A preocupação de Paulo com o bem-estar do corpo de Cristo tinha precedência sobre qualquer relacionamento pessoal que ele pudesse ter com Himeneu. Ele foi, portanto, franco em sua condenação pública de Himeneu. A questão a ser resolvida não era uma relação pessoal entre Paulo e Himeneu, mas um erro doutrinário que afetava todo o corpo de Cristo. Outro exemplo desse princípio é encontrado em 3 João 9:10, onde o apóstolo João advertiu os crentes contra Diótrefes: "Escrevi para a igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter a preeminência entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu vier, lembrarei de seus atos que ele faz, tagarelando contra nós com palavras maliciosas. E não contente com isso, ele mesmo não recebe os irmãos, e proíbe aqueles que desejam, expulsando-os da igreja." Claramente, João se sentiu obrigado a alertar seus irmãos crentes, porque o comportamento de Diótrefes era causa de desordem e desunião no corpo de Cristo. A preocupação de João com o corpo de Cristo, como um todo, era mais importante do que quaisquer sentimentos pessoais que ele pudesse ter por Diótrefes como irmão. Ainda pode acontecer hoje que nos encontremos diante de uma situação em que nossa preocupação com o corpo de Cristo deve ter precedência sobre qualquer relacionamento pessoal que possamos ter com um crente individual. Na época de Isaías, o Senhor acusou os líderes de Israel de que eles estavam falhando em sua responsabilidade para com seu povo. "São todos cães mudos, não podem latir." Isaías 56:10. A aproximação de um predador era dever dos cães pastores latir, e assim avisar tanto os pastores como as ovelhas. Mas se os cães se mantivessem em silêncio, colocariam em perigo aqueles que os procuravam em busca de proteção. A mesma verdade se aplica ao povo de Deus hoje. Onde quer que o rebanho seja ameaçado por erros doutrinários ou ministérios enganosos, é solene responsabilidade dos líderes dar uma advertência clara e autorizada. Os líderes que falham nessa responsabilidade estão na mesma categoria dos cães mudos que Deus reprovou no tempo de Isaías. Há mais informações sobre este assunto mais à frente no apêndice 2, verdadeiros e falsos profetas. Em Mateus 7,15 Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Capítulo 16, como identificar falsos ministérios. Jesus disse: "Cuidado com os falsos profetas que vêm até vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores." O lobo é o inimigo natural das ovelhas, enquanto as ovelhas representam os verdadeiros crentes. O lobo vindo em pele de cordeiro indica um enganador, alguém que afirma ser um verdadeiro cristão, mas que não é. Jesus continuou dizendo: "Você os conhecerá pelos seus frutos. Os homens colhem uvas dos espinheiros ou figos dos cardos." Mateus 7,15 e 16.
Quantas vezes temos que espetar o dedo em um espinho, na esperança de obter uma uva, antes de concluir que alguém é um falso profeta? Em conclusão, Jesus forneceu um teste decisivo, o teste do fruto. Ainda assim, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, nem uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 17 a 20. A diferença entre frutas e presentes pode ser ilustrada comparando uma árvore de Natal com uma macieira. Os presentes em uma árvore de Natal são colocados ali por um único ato, e também são retirados dela por um único ato. Nenhum processo de maturação ou amadurecimento é necessário. Por outro lado, o fruto de uma macieira é produzido por um processo que se estende por um período de tempo. Esse processo inclui plantar, regar, cuidar, podar e, finalmente, coletar os frutos. Não existe fruta instantânea. Na esfera espiritual, o fruto que devemos buscar é o caráter cristão. Esse caráter é desenvolvido por um processo que inclui testes e disciplina. O produto final é um discípulo. Foi este conceito que Paulo tinha em mente quando disse a respeito de Timóteo em Filipenses 2:22. Mas você conhece seu caráter comprovado, que como filho com seu pai serviu comigo no Evangelho. Se nos aproximarmos do reino espiritual, olhando apenas para um instante, nos abrimos ao engano. Ninguém produziu ainda figos instantâneos ou uvas instantâneas. Se alguém nos oferecesse isso, estaríamos imediatamente em guarda. Da mesma forma, devemos estar atentos a ministérios que se concentram apenas em resultados imediatos que impactam nossos sentidos. Jesus fez uma distinção absoluta entre os dois tipos de árvores. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins. Uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Esta verdade tem implicações práticas. Onde quer que encontremos frutos ruins, sabemos que sua fonte é uma árvore ruim. Precisamos identificar a árvore ruim e lidar com ela. Jesus concluiu com um terrível aviso sobre árvores que não produzem bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Mateus 7,19. Deus exige bons frutos. Árvores que produzem frutos ruins e aquelas que não produzem frutos estão sob o mesmo julgamento. Seu destino final é o fogo do inferno. Capítulo 17. Dons e manifestações espirituais. Quanto aos dons espirituais, irmãos, não quero que ignoreis. Vós sabeis que fostes gentios, levados a esses ídolos mudos, como fostes conduzidos. 1 Coríntios 12, 1 e 2. Por que Paulo usou a palavra mudo na passagem acima? Não acredito que ele quis dizer estúpido. Qual era o ponto de chamar os ídolos de burros? Eles nunca falaram. Agora você está em um reino espiritual, Paulo estava dizendo, onde os espíritos habitam os seres humanos, falam deles através de seus órgãos vocais. Portanto, você precisa saber se é o Espírito Santo que está falando ou um espírito diferente, isto é, um espírito maligno, um demônio. Paulo então ofereceu um teste simples e prático. Por isso vos faço saber que ninguém que fala pelo Espírito de Deus chama Jesus de maldito, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Paulo tinha em mente uma situação em que um espírito passou a residir dentro de uma pessoa e se manifesta através dessa pessoa. Não é o próprio espírito da pessoa que devemos testar, mas o outro espírito que passou a residir dentro da pessoa. Há uma questão vital que devemos resolver. O espírito que está se manifestando através da pessoa é o Espírito Santo de Deus ou é um espírito maligno, um demônio? Para aplicar o teste, devemos falar diretamente com o espírito na pessoa. Devemos desafiá-lo a revelar sua atitude para com Jesus. Jesus é o Senhor? Se o espírito reconhece que Jesus é o Senhor, então é o Espírito Santo. Mas se ele se recusar a reconhecer Jesus como Senhor, ou até mesmo falar blasfemamente contra Jesus, então é um espírito maligno, um demônio. Eu pessoalmente apliquei este teste em muitos casos. Um espírito maligno sempre se trai por sua reação. Pode selar a boca da pessoa e se recusar a dar qualquer resposta. Ou pode fazer com que a pessoa balance a cabeça violentamente. Ou pode falar pela boca da pessoa palavras negativas e blasfemas contra Jesus. O teste decisivo é a atitude de um espírito em relação a Jesus. Isso o honrará ou o negará. Nunca será neutro. Em sua primeira epístola, João também enfatizou a necessidade de testar os espíritos que encontramos. Amados, não creiam em todo espírito, mas provam se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. Observe a relação entre um falso profeta e um falso espírito. Um profeta é aquele que fala por um espírito que não é seu. Se ele fala pelo Espírito Santo, ele é um verdadeiro profeta. Se ele fala por qualquer outro espírito, ele é um falso profeta. É o espírito da pessoa que estamos testando, não as reações naturais da pessoa. A questão decisiva é a atitude do espírito para com Jesus. João continuou: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. 1 João 4, 2 e 3. Mais uma vez, o teste é principalmente a atitude do espírito em relação a Jesus.
Ele veio como Cristo, ó Messias em carne, em um corpo físico, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é um enganador e um anticristo. Olhe para si mesmo, para que não percamos as coisas pelas quais trabalhamos, mas que possamos receber uma recompensa completa. Quem transgride literalmente vai além, e não permanece na doutrina de Cristo não tem Deus. Aquele que permanece na doutrina de Cristo tem tanto o Pai como o Filho. 2 João 1:7-9. Observe a essência do teste. Jesus o Messias veio em carne? Se um espírito não afirma isso, é um enganador. O que é a doutrina de Cristo? Em 1 Coríntios 15:1-5, Paulo declarou as verdades essenciais que são o fundamento de nossa fé. Além disso, irmãos, declaro-vos o evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes, e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se reterdes a palavra que vos anunciei, a menos que crestes em vão. Pois em primeiro lugar vos entreguei, como de primeira importância, o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que ele foi visto por Cefas, depois pelos 12. 1 Coríntios 15:1-5. Anteriormente em 1 Coríntios 3:11. Paulo havia declarado: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já foi posto, que é Jesus Cristo. Quando João falou sobre alguém que vai além dessas verdades fundamentais essenciais, o que ele tinha em mente? Aplica-se a qualquer um que acrescenta doutrinas além destas declaradas por Paulo e requer a aceitação delas como condição de salvação. O orgulho anímico às vezes tenta as pessoas a acreditarem na chamada verdade mais profunda ou em alguma luz superior, concedida apenas a alguns poucos selecionados. Mas graças a Deus que as verdades essenciais do Evangelho são tão simples que até uma criança pode entendê-las. Algumas pessoas rejeitam o Evangelho não porque é muito profundo, mas porque é muito simples. Como cristãos, somos responsáveis por Deus pela maneira como nossa conduta afeta outras pessoas. Devemos ter o cuidado de não dizer ou fazer qualquer coisa que possa ser interpretada como desculpando ou endossando o grave erro doutrinário que está sendo propagado por outros. O tipo de erro, ou seja, que vai além das verdades simples e básicas do Evangelho revelado no Novo Testamento. Para dar um exemplo simples e específico, creio que o ensino das Testemunhas de Jeová vai claramente além do Evangelho revelado no Novo Testamento. Como regra geral, não gostaria de dizer ou fazer nada que parecesse endossar seus erros. Capítulo 18. A quem não somos responsáveis por julgar? Em Romanos 14, Paulo deu exemplos de pessoas que não somos obrigados a julgar. Aqueles que acreditam que podem comer carne. Aqueles que acreditam que devem comer apenas vegetais. Aqueles que acreditam que devem observar certos dias religiosos e aqueles que não observam nenhum desses dias religiosos. Contanto que suas observâncias não tenham um efeito negativo em minha vida, não sou responsável por julgá-los. Na verdade, sou responsável por não julgá-los. Por outro lado, se qualquer coisa que outro crente fizer me influenciar a fazer algo antibíblico, então sou responsável por exercer o julgamento. Em outras palavras, a área em que sou responsável por julgar é minha própria vida e conduta. Outra área que não somos responsáveis por julgar são os filhos de outras pessoas. Às vezes é muito tentador fazer isso. Mas, novamente, a mesma limitação se aplica. A menos que sua conduta nos afete, não devemos julgá-los. Você sabe o que eu observei? Algumas das pessoas que estão ocupadas julgando os filhos de outras pessoas estariam mais ocupadas corrigindo seus próprios. Outra área que não somos responsáveis por julgar são os grupos cristãos aos quais não pertencemos. No Novo Testamento, essa situação não surgiu porque não havia outros grupos cristãos. Todos os cristãos pertenciam a um grupo. Então, em certo sentido, é uma situação não natural. Mas digamos que você esteja seriamente preocupado com o comportamento dos membros de outra igreja. Não é sua responsabilidade julgá-los. Se você realmente acredita que a situação precisa ser tratada, vá ao seu pastor, e ele irá ao pastor dele. Essa é a maneira de lidar com isso. Pastor para pastor, não de ovelha para ovelha. Capítulo 19. Como devemos julgar? Esta pergunta é muito importante. Aqui estão 4 princípios básicos de julgamento estabelecidos nas Escrituras, alguns ou todos os quais normalmente se aplicam. Primeiro, julga com julgamento justo. Segundo, julga com base em fato comprovado. Terceiro, o acusado tem o direito de enfrentar seus acusadores. Quarto, julga com base em pelo menos 2 e de preferência 3 testemunhas confiáveis. Primeiro, com julgamento justo. Jesus nos advertiu: não julgue pela aparência, mas julgue com justiça. João 7:24. Julgar é um assunto sério que pode ter resultados poderosos para o bem ou para o mal. De uma forma ou de outra, pode ter efeitos graves e duradouros na vida das pessoas. Portanto, não devemos nos entregar a julgamentos precipitados ou superficiais. Devemos seguir cuidadosamente os princípios estabelecidos nas Escrituras. Segundo, de acordo com os fatos. Em segundo lugar, devemos julgar com base em fatos comprovados. O relato dado em Gênesis 18 realmente me impressiona.
o Senhor estava conversando com Abraão, dizendo-lhe que estava a caminho para inspecionar as cidades de Sodoma e Gomorra, porque havia recebido muitos relatos ruins a respeito delas. Os maus relatos, presumo, vieram de anjos. O que me impressiona é que o Senhor não apenas aceitou os relatos dos anjos sem verificá-los por si mesmo. Ouça o que ele disse. Porque o clamor contra Sodoma e Gomorra é grande, e porque seu pecado é muito grave. Descerei agora e verei se eles fizeram tudo de acordo com o clamor contra isso que veio a mim, e se não, eu vou saber. Gênesis 18, 20 e 21. Isso me surpreende. Mesmo o Senhor não julga sem tomar tempo para ver a situação por si mesmo. Como ousamos se Deus não o faz? Se você ouvir alguém em uma de suas cidades, que o Senhor seu Deus lhe dá para morar, dizendo: homens corruptos saíram do meio de vocês e seduziram os habitantes de sua cidade, dizendo: vamos servir a outros deuses que você não conhece. Deuteronômio 13, 12 e 13. Se você ouvir alguém dizendo: você já ouviu dizer. Às vezes, você faz julgamentos apenas com base em boatos? As pessoas nesta passagem foram acusadas de um pecado terrível: desviar as pessoas do verdadeiro Deus para a idolatria. Como Deus espera que respondamos a tal relatório? Cito a King James, uma vez que é mais vívida do que as outras traduções. Então você deve perguntar, pesquisar e perguntar diligentemente. E se é verdade e certo que tal abominação foi cometida entre vós, certamente ferirás os habitantes daquela cidade. Deuteronômio 13, 14 e 15. Observe estas 5 condições antes de agir. Indague, pesquise, pergunte diligentemente, veja se é verdade e veja se é comprovado. Deus ordenou a Israel que o julgamento tivesse que ser baseado em fatos comprovados. Uma vez que o julgamento justo tenha sido decidido, no entanto, ele deve ser seguido por uma ação apropriada. Frustra-me que os cristãos muitas vezes julguem outros cristãos, mas, depois disso, eles não fazem nada a respeito. Não há propósito no julgamento se não for seguido pela ação apropriada. É antibíblico. Terceiro, enfrentando os acusadores. O terceiro requisito para o julgamento é este: o acusado tem o direito de enfrentar seus acusadores e ouvir o caso contra ele. Os piores ofensores a este respeito são muitas vezes pessoas religiosas. Em João 7, o Sinédrio, o conselho religioso judaico, estava discutindo sobre Jesus. Eles tinham ouvido muitos relatos ruins e estavam discutindo isso entre si. Um homem honesto, Nicodemos, falou: nossa lei julga um homem antes de ouvi-lo e saber o que ele está fazendo. João 7, 51. Não é bíblico julgar ninguém até que você deixe essa pessoa falar por si mesma pessoalmente. Há alguns anos, percebi que estava formando opiniões sobre as pessoas com base no que tinha ouvido, mas quando conheci essas pessoas, muitas vezes minhas opiniões mudaram instantaneamente. Eu estava passando por preconceito e desinformação. Então estabeleci uma regra de conduta para mim. Sempre que possível, nunca formarei uma opinião sobre alguém até conhecê-lo pessoalmente. As pessoas são tão diferentes do que você ouve sobre elas. Em Atos 25:15 e 16, Festo, o procurador romano, estava falando sobre suas relações com Paulo, sobre quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus me informaram, mal informados quando eu estava em Jerusalém, pedindo um julgamento contra ele. Verso 15. Ouça o que este oficial gentil disse àqueles judeus religiosos. Não é costume dos romanos entregar qualquer homem à destruição antes que o acusado encontre os acusadores cara a cara, e tenha oportunidade, liberdade, de responder por si mesmo sobre a acusação contra ele. Verso 16. Festo estava defendendo os princípios de justiça dos judeus que foram estabelecidos em sua própria lei, mas que eles estavam transgredindo. Às vezes, o mundo secular é mais justo em suas relações do que as pessoas religiosas que estão cegas por seus preconceitos. Quarto, no depoimento de 2 ou, de preferência, 3 testemunhas confiáveis. Salientei anteriormente que em Mateus 18:16 o próprio Jesus afirmou este requisito, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Em 1 Timóteo 5:19, Paulo enfatizou especialmente que os líderes da igreja precisam da proteção desta regra. Não aceites acusação contra um presbítero senão por 2 ou 3 testemunhas. Por que os líderes da igreja precisam especialmente dessa proteção? Porque Satanás é o acusador de nossos irmãos. Apocalipse 12:10. A fofoca e o escândalo são 2 das principais armas que Satanás usa contra os homens que Deus levanta em posições de liderança espiritual. Eles também são 2 dos pecados mais comuns entre as pessoas religiosas. Ao final deste breve estudo sobre julgamento, faríamos bem em nos lembrar de um encontro inevitável que espera por todos nós. Porque todos devemos comparecer, tornar-se manifesto, ser totalmente exposto ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 Coríntios 5:10. No versículo seguinte, Paulo aplicou essa verdade à sua própria vida. Conhecendo, portanto, o terror do Senhor, persuadimos os homens, mas somos bem conhecidos, manifestados, totalmente expostos a Deus. Verso 11. Embora fosse um grande apóstolo, Paulo ficou impressionado com a perspectiva de ser totalmente exposto diante do tribunal de Cristo.
Existe alguma razão pela qual você, ou eu deveríamos achar tal perspectiva menos incrível? Apêndice 1. Como reconhecer apóstolos. Em Apocalipse 2:2 Jesus elogiou a igreja em Éfeso. Vocês provaram aqueles que se dizem apóstolos e não são, e os acharam mentirosos. Novamente, em 2 Coríntios 11:13-15, Paulo falou sobre alguns que estavam ministrando entre os coríntios e os descreveu como falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Em seguida comentou, e não é à toa, pois o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Portanto, não é grande coisa que seus ministros também se transformem em ministros de justiça, cujo fim será de acordo com suas obras. Versos 14 e 15. É claro, portanto, que Jesus responsabiliza a igreja, sempre que necessário, para testar aqueles que afirmam ser apóstolos, e se eles não passarem no teste, rejeitá-los como enganadores. Para rejeitar o falso, porém, devemos primeiro saber identificar o genuíno. Como, então, podemos reconhecer um verdadeiro apóstolo? Primeiro, devemos entender o que a palavra apóstolo realmente significa. O significado literal da palavra grega para apóstolo é enviado. Uma pessoa que não foi enviada não pode ser um apóstolo. Em Efésios 1:22 e 23, Paulo disse que Deus fez Jesus, cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. É Jesus, portanto, como cabeça sobre a igreja que envia apóstolos. Em 2 Coríntios 3:17, no entanto, Paulo disse: Ora, o Senhor é o Espírito, isto é, o Espírito Santo. Esta declaração indica que Jesus é Senhor sobre a igreja, mas que o Espírito Santo é Senhor na igreja. Esta verdade é exemplificada na forma como os apóstolos foram nomeados e enviados da igreja em Antioquia. Ora, na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, mais tarde chamado Paulo. Enquanto eles ministravam ao Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: Agora separem para mim Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, tendo jejuado e orado, e impondo-lhes as mãos, os despediram. Assim, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Atos 13:1-4. Nesta transação, Jesus, como cabeça sobre a igreja, operou através do Espírito Santo, seu divino, autoritário e representante pessoal dentro da igreja. Originalmente, todos os 5 homens em Atos 13:1 foram descritos como profetas e mestres. Depois que Barnabé e Paulo foram enviados, ambos foram chamados de apóstolos, como em Atos 14:14. Mas quando os apóstolos Barnabé e Paulo ouviram isso, foi por serem enviados de Antioquia que Barnabé e Paulo se qualificaram para o título de apóstolos. Mais tarde, Atos 16:1-4 registra como um discípulo chamado Timóteo foi encarregado por Paulo e enviado com ele como parte de sua equipe. Desta forma, Timóteo também se qualificou para o título de apóstolo enviado. Isso é confirmado em 1 Tessalonicenses 1:1, onde a epístola começa com leituras de 3 homens: Paulo, Silvano, Silas e Timóteo. Mais adiante, em 1 Tessalonicenses 2:6, Paulo, escrevendo em nome de todos os 3 homens, disse: Nem buscamos glória dos homens, nem de vocês nem de outros, quando poderíamos ter feito exigências como apóstolos de Cristo. Este versículo indica que Timóteo, tendo sido enviado com Paulo e Barnabé, foi agora reconhecido juntamente com eles como um apóstolo. Paulo disse: Verdadeiramente, os sinais de um apóstolo se cumpriram entre vós com toda a perseverança em sinais, prodígios e prodígios. 2 Coríntios 12:12. Obviamente, portanto, esperava-se que todo ministério apostólico genuíno fosse atestado por sinais sobrenaturais apropriados. O primeiro sinal atestando que Paulo mencionou é uma marca distintiva de caráter: toda perseverança. Quando os outros estão prontos para desistir, o apóstolo é aquele que se mantém diante de toda oposição ou desânimo. Pois não queremos que ignoreis, irmãos, a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, que fomos sobrecarregados além da medida, acima da força, a ponto de desesperarmos até da vida. Sim, tivemos a sentença de morte em nós mesmos, para que não confiemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, que nos livrou de uma morte tão grande e nos livra, em quem confiamos que Ele ainda nos livrará. 2 Coríntios 1:8-10. Então Paulo também especificou sinais, prodígios e prodígios. 2 Coríntios 2:12. O ministério de um apóstolo deve ser atestado por milagres significativos. Uma leitura objetiva do Novo Testamento indicaria que a proclamação do Evangelho deve ser regularmente confirmada pelo tipo de atestação sobrenatural descrita. Em Hebreus 2:4, também Deus testificando com sinais e prodígios, com vários milagres e dons do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Durante os 60 anos que tenho andado com o Senhor, tive o privilégio de conhecer alguns maravilhosos servos dele. Não tenho dúvidas de que alguns deles se qualificaram para o título de apóstolo. Penso em particular em 2 homens, um da África e outro da Rússia. Seus ministérios eram de tempos em tempos atestados por milagres dramáticos, e eles deixaram atrás de si um rastro de igrejas locais. Essas são 2 marcas bíblicas de um apóstolo: sinais e maravilhas, e igrejas locais nascidas.
Sinais sobrenaturais por si só, no entanto, não são necessariamente suficientes para atestar o ministério, como apostólico, pelos padrões do Novo Testamento. Em 2 Tessalonicenses 2:9, Paulo advertiu que o anticristo, o iníquo, será testado por todo poder, sinais e prodígios de mentira. No entanto, ele será um agente de Satanás. Sinais sobrenaturais devem ser unidos com doutrina correta. Atos 2:42 diz que aqueles que foram batizados no dia de Pentecostes perseveraram na doutrina dos apóstolos. Através desta prática, eles foram edificados em crentes estáveis. Todo o Novo Testamento é produto da doutrina dos apóstolos. Este fato indica que a doutrina de um apóstolo genuíno deve se harmonizar em todos os pontos principais com a revelação total do Novo Testamento. A doutrina correta por si só, no entanto, não é suficiente. Deve partir de um estilo de vida que demonstre no viver diário as verdades que proclamamos. Em Efésios 3, 4 e 5, Paulo disse que o mistério de Cristo foi revelado nesta era aos santos apóstolos e profetas de Deus. A verdade revelada deve sempre andar de mãos dadas com a santidade de vida. Em 1 Tessalonicenses 2:10, Paulo falou em nome de Silas, Timóteo e ele mesmo, e chamou os tessalonicenses para testemunhar quão devota e justa e irrepreensivelmente nos comportamos entre vocês que acreditam. O fruto primário do ministério apostólico é a igreja local. Em primeiro lugar, o apóstolo é aquele que sabe como estabelecer o fundamento de uma igreja local. Falando como apóstolo aos Coríntios em 1 Coríntios 3:10, Paulo disse: como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro edifica sobre ele. Além disso, o apóstolo também ministra as várias necessidades de uma igreja local depois de estabelecida. Ele pode ser usado para trazer encorajamento, correção, repreensão e disciplina. Em relação à igreja local, o apóstolo é o sábio construtor, arquiteto. Ele entende e pode supervisionar todas as etapas do processo de construção, desde a fundação até a conclusão do telhado. Esta breve análise do ministério de um apóstolo leva a duas conclusões. Primeiro, os ministros cristãos que reivindicam o título de apóstolo devem preencher as qualificações para esse ministério descritas no Novo Testamento. Segundo, se uma igreja local for abordada por ministros reivindicando o título de apóstolos, os líderes da igreja são responsáveis por verificar sua reivindicação pelos padrões do Novo Testamento. Apêndice 2. Verdadeiros e falsos profetas. Quando entramos na plenitude da vida cristã, conforme descrito no Novo Testamento, nos encontramos projetados para fora do nível natural e para um nível sobrenatural de vida. Com o sobrenatural, entramos em um reino de potencial muito maior, mas também de perigos novos e desconhecidos. Podemos ilustrar essa verdade com um exemplo simples da eletricidade. Quanto maior a tensão da corrente que percorre um fio, mais poderoso deve ser o isolamento que protege o fio. Assim também é no reino espiritual. Quanto mais avançamos no reino do sobrenatural, mais urgente é a nossa necessidade do isolamento espiritual que Deus providenciou para nós. O isolamento que tenho em mente consiste em estudar e aplicar cuidadosamente as várias condições que Deus forneceu nas Escrituras para manter o dom e o ministério de um profeta, alinhados com sua santa palavra. A principal arma de Satanás contra a humanidade sempre foi o engano. Foi por engano que ele enlaçou Adão e Eva no início da história humana. No último livro da Bíblia, o clímax da profecia e da história, ele é identificado como aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás que engana todo mundo. Apocalipse 12:9. Deus teve seus profetas na terra em todas as eras. A primeira profecia registrada nas Escrituras foi dada por Enoque na 7ª geração de Adão. Eis que o Senhor vem com 10 milhares de seus santos, para executar julgamento sobre todos. Judas 1:14 e 15. Abraão, o pai do povo de Deus na terra, era um profeta. O Senhor disse a Abimeleque a respeito dele: ele é um profeta, e ele vai orar por você e você viverá. Gênesis 27. Na Nova Aliança, em Efésios 4:11, profetas são um dos 5 principais ministérios que Jesus providenciou para a edificação de seu corpo, a igreja. Sob a lei de Moisés, Deus deu instruções específicas ao seu povo sobre como distinguir entre profetas verdadeiros e falsos. Em Deuteronômio 13:1-5, o Senhor advertiu que um profeta pode dar algum sinal sobrenatural, que realmente acontece, e ainda assim ele pode ser um falso profeta. Se surgir entre vocês um profeta ou sonhador de sonhos, e ele lhes der um sinal ou uma maravilha, e acontecer o sinal ou a maravilha de que ele te falou, dizendo: vamos após outros deuses, que você não conhece, e sirvamo-los. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos. Pois o Senhor teu Deus te prova para saber se você ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Andarás após o Senhor teu Deus e o temerás, guardarás os seus mandamentos e obedecerás a sua voz, e o servirás e te apegarás a ele. Mas aquele profeta ou sonhador de sonhos será morto, porque falou para desviar-te do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e te resgatou da casa da servidão, para desviar-te do caminho que o Senhor teu Deus te ordenou que andasses. Assim afastarás o mal do teu meio. Este aviso é urgentemente necessário hoje.
Alguns do povo de Deus são tão apaixonados pelo sobrenatural que estão prontos para receber qualquer um que demonstre poder ou conhecimento sobrenatural como sendo necessariamente um verdadeiro servo de Deus. Mas a passagem citada acima indica que esta atitude é antibíblica e perigosa. Nos capítulos 7º e 8º de Êxodo, os magos do Egito puderam duplicar os 3 primeiros sinais sobrenaturais realizados por Moisés e Arão. Eles poderiam transformar suas varas em serpentes, podiam transformar água em sangue, eles podiam chamar enxames de sapos para fora do rio. No entanto, esses magos eram servos de Satanás, e seu poder sobrenatural veio de Satanás. Em Deuteronômio 13:3, Moisés deu uma razão pela qual Deus às vezes pode permitir que sejamos confrontados por profetas que realizam sinais sobrenaturais por um poder que não é de Deus. Pois o Senhor, seu Deus, está provando você para saber se você ama o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Deuteronômio 13:3. Nossa única proteção absoluta e infalível contra o engano é o amor sincero pelo Senhor e respeito e obediência intransigentes à sua palavra contida nas Escrituras. Em todas as dispensações, Deus permite que nosso amor por Ele seja testado. Em Apocalipse 3:18, Jesus falou à igreja em Laodiceia: "Aconselho-te a comprares de mim ouro refinado no fogo." O ouro refinado é o amor que resistiu ao teste da obediência. Nunca é barato. Em Deuteronômio 18:20-22, Moisés deu mais uma maneira de identificar um falso profeta. "Mas o profeta que ousar falar em meu nome uma palavra que eu não lhe mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. E se você disser em seu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando um profeta fala em nome do Senhor, se a coisa não acontecer ou acontecer, isso é o que o Senhor não falou. O profeta falou com presunção, não terás medo dele." Para obter o quadro completo, precisamos combinar as duas passagens que nos mostram como identificar um falso profeta. Deuteronômio 13:1-5 e Deuteronômio 18:20-22. A primeira passagem adverte contra um profeta que dá um sinal sobrenatural que se cumpriu, mas ao mesmo tempo ensina desobediência ou deslealdade para com o Senhor. A segunda passagem adverte que um profeta que faz alguma previsão sobrenatural que não se cumpre é um falso profeta. Por indução, chegamos à seguinte conclusão: um verdadeiro profeta é aquele que dá um sinal sobrenatural ou faz uma predição que se cumpre, mas que também ensina lealdade e obediência ao Senhor e à sua palavra. Se um cristão professo dá um sinal sobrenatural ou uma predição profética que não se cumpre, ele ou ela deve seguir os seguintes passos. Primeiro, reconheça publicamente que o sinal ou a previsão era falso. Segundo, peça perdão a todos aqueles que foram enganados. Terceiro, se as pessoas que foram enganadas sofreram perdas ou danos, faça todo o possível para compensar. Durante os 60 anos em que tenho andado com o Senhor, posso me lembrar de pelo menos meia dúzia de situações em que, em nome do Senhor, um homem ou uma mulher deu um sinal sobrenatural ou fez uma profecia que nunca se cumpriu. Lembro-me apenas de 2 dessas pessoas que reconheceram publicamente seu pecado e pediram perdão àqueles que foram enganados. Na Igreja do Novo Testamento, Deus ordenou que o exercício do dom de profecia fosse submetido publicamente a testes. Falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. 1 Coríntios 14:29. É antibíblico permitir o exercício do dom de profecia em público, a menos que seja dada a oportunidade para que seja submetido a testes. Lembro-me de uma manhã de domingo, em que me vi na plataforma de uma igreja, onde eu era um orador regularmente convidado. A certa altura, um homem perto da parte de trás se levantou, e em uma voz alta e áspera proferiu uma profecia que derramou condenação sobre todos os pecados e falhas das pessoas presentes. Enquanto o homem falava, eu observava alguns estudantes universitários que estavam sentados em um grupo perto da frente. Quanto mais o homem continuava profetizando, mais claramente seus rostos registravam ceticismo e desgosto. Se ninguém desafiar aquele homem, eu disse a mim mesmo, esses jovens inteligentes e impressionáveis concluirão que nós, os mais velhos, aceitamos o que aquele homem está dizendo como uma manifestação genuína do Espírito Santo, e eles perderão toda a confiança no tipo de cristianismo que professamos. Quando o homem chegou ao fim de sua profecia, levantei-me e me dirigi à congregação. O Novo Testamento ensina que quando alguém profetiza, os outros presentes devem julgar o que ele disse. Também diz que uma pessoa que profetiza fala de edificação, exortação e consolo. Veja 1 Coríntios 14:3. Em tudo que nosso irmão tem dito, não ouvi nada que eu descreveria como edificação, exortação ou conforto, apenas crítica e condenação. Parte. Não a aceito como uma profecia genuína. O Novo Testamento também diz: deixe os outros julgarem. 1 Coríntios 14:29. Convido outros aqui para dar seu julgamento. Houve alguns momentos de silêncio. Daí, um após o outro, 3 homens respeitados na congregação se levantaram e deram seu julgamento. Cada um deles endossou o que eu disse. A nuvem escura que se seguiu à falsa profecia do homem foi dissipada. Mais importante ainda, os rostos dos universitários relaxaram. Afinal, os mais velhos não eram enganados tão facilmente.
A profecia é um dom precioso que Jesus proveu para a edificação da igreja. Corretamente exercido, é um canal de grande bênção de edificação, exortação e conforto. Mas sua falsificação, falsa profecia, pode ser uma ferramenta satânica usada para a destruição do povo de Deus. Lembro-me de casos em que a falsa profecia foi um instrumento na destruição de um indivíduo, uma família e até mesmo uma congregação inteira. Isso impõe a todos os líderes do povo de Deus a obrigação de aplicar fiel e diligentemente as condições que Deus forneceu nas Escrituras. Deus te abençoe.